Olá, estamos mais uma vez aqui para apresentar mais um programa. O programa Vem Ver, nós temos feito e ficamos um tempo sem estar gravando, né? E agora novamente nós estamos reiniciando os trabalhos e é com muito prazer que nós estamos aqui para apresentar mais um programa. E desta feita quero tomar um assunto aqui com os irmãos e quero falar um pouco sobre a revelação de Jesus Cristo, inteirando isso com fé, né? Porque fé é revelação. E gostaria de te convidar para ler comigo Hebreus capítulo 11 e o verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6, onde lemos aqui, e vamos ler a escritura, diz, Hebreus 11, 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, entendemos pela Escritura que sem fé é impossível agradar a Deus. E para entendermos um pouquinho sobre o que nós estamos falando, ou o que queremos falar nessa tarde, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E então nós temos que entender o que é fé. Se nós pegarmos aqui ainda em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, Paulo está dizendo que, nos ensinando o princípio da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé, ela é um fundamento. E sobre esse fundamento, Paulo, ou Pedro, né, quando escreveu a sua carta, Pedro disse que nós temos que ter fé, e aí quando nós temos fé, nós podemos acrescentar à nossa fé a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, piedade. E aí ele faz uma lista ali de tudo aquilo que é necessário para que nós possamos ter um corpo, uma casa edificada, onde Cristo, que é a pedra de coroa, pudesse então descer e habitar nesse templo. Mas, olhando pelo outro lado também da palavra, fé é revelação. Revelação é algo que lhe foi revelado, né? Igual nós entendemos que a própria Escritura que nós lemos, se nós seguimos lendo, nós vamos ver que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, porque foi revelado a Abel o que tinha acontecido ali no princípio. Então Abel sabia que, pela revelação de Deus, que aquilo não era uma fruta, aquilo não era uma maçã, mas que houve um derramamento de sangue, né, ali no princípio, houve um ato sexual, nós já sabemos disso. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Então, fé é uma revelação, ou fé é revelação, e revelação é aquilo que lhe foi revelado. Agora, uma pergunta que talvez poderíamos fazer: qual é a fé que agrada a Deus? Visto que, se nós olharmos para o grande mundo religioso de hoje, nós vamos encontrar que as pessoas têm fé. E qual é a fé que agrada a Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa que agrada a Deus? Porque se nós tomarmos aqui Mateus capítulo 7, ainda uma escritura muito conhecida, se nós tomarmos aqui Mateus capítulo 7, nós vamos ver que, a partir do verso 21, quando chegou, né, Jesus falando daquele grande dia, e ele disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor,
Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, vemos que esse grupo de pessoas aqui, eles têm uma certa fé, porque para operar cura, operar milagres, todas essas coisas que nós aprendemos, sabemos aqui, é necessário que tenha um pouco de fé, né? Mas essa fé que eles têm, essa fé, nós entendemos pela palavra que essa fé não agradou a Deus, visto que eles foram reprovados, né? Visto que eles são reprovados. Eles tinham fé para tantas coisas, mas essa fé não agradou a Deus, é uma fé que não agrada a Deus. E o que nós estamos tratando de falar ou mostrar nessa hora é qual é a fé que agrada a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, existe uma fé na terra hoje que agrada a Deus. E essa fé que eles tinham ali, ela não agradou a Deus, porque, nós vamos continuar lendo Paulo aqui, essa fé não estava misturada com a palavra. Em Hebreus capítulo 4, e o verso 1, até o verso 2 aqui, disse, Paulo falando, ele fala: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas é o Evangelho, né? A pregação do Evangelho, porque a nós também foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, a fé, a revelação, a fé tem que estar misturada com a palavra. Como misturar isso? Como você conciliar a fé com a palavra? Aí entendemos o que é a revelação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vem, o Espírito Santo vem e ele te revela a palavra. Então o Espírito Santo é que mistura a sua fé com a palavra, e a sua fé tem que estar misturada, conectada com a palavra. Se você tem uma fé, se você tem uma revelação, e essa revelação não bate com a palavra, então essa revelação não é a revelação de Jesus Cristo. Então essa fé é uma fé que não agrada a Deus. Se a fé não está misturada com a palavra, então você não consegue avançar para o rapto. E aí nesse ponto é onde nós queremos chegar, porque as pessoas, o mundo religioso, a gente fala as pessoas, o mundo religioso, as pessoas não estão avançando para o rapto, porque não tem a revelação da palavra, porque não tem a fé deles não está misturada com a palavra. Por isso, Hebreus capítulo 10, no verso 38, diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Aí conectamos com Mateus 4, verso 4, que diz que Jesus quando foi tentado, né? E ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O justo viverá da fé. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Então a fé e a palavra tem que estar conectado. A sua fé, a nossa fé, a minha fé tem que estar misturada com a palavra, conectada com a palavra. E por as pessoas, e por não terem uma revelação do que é isso, por não terem a revelação do que é uma fé conectada com a palavra, então as pessoas param e não caminham, não avançam, e aí nós vamos ver aonde o mundo religioso tem parado, nós vamos ver aonde as pessoas da própria mensagem estão paradas, porque não avançam, não estão caminhando para o rapto, porque para caminhar para o rapto, para o arrebatamento,
você tem que estar caminhando no pavilhão, né, que é um caminho que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele te coloca nesse caminho, né, e Ele te esconde nesse pavilhão, que é o caminho da revelação, aonde nós estamos caminhando para o arrebatamento. Por isso, ainda Paulo falando em Hebreus capítulo 6, e aqui no verso 1 ele disse: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Porque todas essas coisas, nós vamos ver aqui mais embaixo, todas essas coisas são rudimentos. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e dos juízos eternos. Isto faremos, se Deus o permitir. O que Paulo está dizendo aqui? Deixando de lado todos os rudimentos, prossigamos até a perfeição. E a perfeição é Cristo. Por isso, as denominações estão paradas em línguas estranhas, estão paradas em prosperidades, estão paradas em dons, né? O povo da mensagem parou apenas porque tem a foto da nuvem, outros pararam porque tem a foto do profeta com o pilar de fogo. Então, estão achando que essas coisas estão lhes colocando no caminho do arrebatamento, no caminho do rapto, quando na verdade isso não tem nada a ver com rapto, porque o rapto trata-se de uma perfeição, né? Ninguém vai ser raptado sem antes chegarmos a uma perfeição. Estamos indo de glória em glória até alcançarmos aquilo que é perfeito. Por isso Paulo disse que nós temos que deixar os rudimentos e caminharmos até a perfeição, e a perfeição é Cristo. E todas essas coisas estão dentro da igreja, todos esses dons. E aí Paulo vai para 1 Coríntios capítulo 12, né? E ele vai falando de dons, né? E eu vou tomar aqui da Bíblia. E ele disse que a uns pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E ele diz: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Então ele diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, né? Então, há um caminho mais excelente, acima desses dons, acima de todas essas coisas, que também tem que estar na igreja. Mas não se pode fincar uma estaca e parar nisso, que é onde muitos têm feito, como nós estamos falando. Então ele entra em 1 Coríntios 13, e ele começa falando: ainda que eu falasse em línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Então ele continua falando, e eu quero chegar até aqui no versículo 8, se eu não estiver enganado. Isso, onde ele começa falando do amor, e ele fala: e o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O verso 9: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, que é Cristo, então quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Veja, agora vemos por espelho, em enigmas, mas então veremos face a face. E ele mostrou a sua face para nós. Cristo desceu, mostrou a sua face para nós, mostrou o seu rosto para nós, e só pode ver que Cristo desceu através de uma revelação, que é algo que lhe é revelado. Se Deus não te revela essas coisas, você nunca vai conseguir ver que Cristo desceu. Porque tradição religiosa, costumes de religião, eles travam as pessoas e não lhes deixam avançar para aquilo que tem que avançar. Não lhes deixa avançar para um caminho de rapto, no caminho do rapto, no caminho do arrebatamento. E aí você não consegue ver, não consegue captar as coisas que estão acontecendo. Por isso que o irmão Brana, ele disse que, conectando o que Paulo disse, o que o profeta falou, e o profeta, o irmão Brana, disse que a era de Laodiceia foi a era de dons, era uma era pentecostal. E aí Paulo começa a falar sobre os dons, e ele fala que nos mostraria um caminho mais excelente. Então, a era pentecostal, ela termina, e quando ela termina, a era de Laodiceia, que era pentecostal, quando ela termina, então começamos a ver um caminho mais excelente, algo que está acima de dons, acima de prosperidade, acima de milagres. Começamos a entender o que Paulo estava dizendo quando conseguimos conectar com o que o profeta falou. Paulo disse que nos mostraria o caminho mais excelente. Jesus disse em São João 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que Paulo estava dizendo era o próprio Senhor Jesus Cristo. O caminho que Paulo disse que nos mostraria era o próprio Jesus Cristo, que viria e abriria e nos mostraria e abriria para nós esse caminho, que é o caminho da revelação, para nos colocar em posição para o arrebatamento. Porque quando ele vem, ele traz, ou ele se apresenta para nós, então ele traz uma revelação, ele se revela para nós. Nenhum de nós conseguimos ver a revelação, a menos que Cristo mesmo se revele para nós. Por isso que quando aqueles 3 anjos desceram ali em Sodoma, em Gênesis 18, aí nós entendemos que Abraão se dirigiu àquele que estava no meio, e Abraão chamou de meu Senhor. Abraão teve a revelação de que aquele personagem era Deus em carne humana. Abraão se dirigiu a ele e disse: meu Senhor, não passe de mim. Então Abraão reconheceu que Deus estava em carne humana, e essa é a fé, esta é a revelação que agrada a Deus. Por isso que Pedro, nós conhecemos, em Mateus 16, quando Jesus chegou ali e perguntou: quem dizes vós ser o Filho do Homem? Então alguns disseram: tu és João Batista, tu és Elias, outros disseram: tu és Jeremias, um dos profetas. Mas Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus Cristo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque carne e sangue não te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ninguém pode ter a revelação de ver Jesus Cristo em carne humana se o Espírito Santo não lhe revelar tal coisa. Porque essa é uma revelação que só o Espírito Santo pode te revelar. Irmão Brana disse isso na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado,
parágrafo 318 e o 332, vamos ler aqui agora. Ele disse: notem, o Espírito Santo é o único revelador da revelação divina de Cristo. Não há escola que possa fazer isso. Nenhum erudito pode fazer isso. Ninguém, quão bem educado, quão pio ou algo mais. Ninguém pode fazer isso. O Espírito Santo, somente o Espírito Santo é o revelador da revelação divina de Cristo. E tem sido assim em todas as eras. Quem revelou a Pedro quem ele era? O Espírito Santo. Quem revelou a Paulo quem ele era? O Espírito Santo. E quem tem nos revelado nessa hora quem ele é, quem nós estamos adorando? O Espírito Santo. Porque a nossa fé está conectada com a palavra. E aí o Espírito Santo vem e autentica a nossa fé, a nossa revelação, mostrando que estamos conectados com a revelação da hora, que é Jesus Cristo em carne humana. Por isso que as pessoas daquele tempo, dos dias de Jesus Cristo, eles estavam adorando a Jesus Cristo, e o próprio Jesus disse para eles: em vão me adoras, ensinando preceitos de homens, doutrinas de homens, e eles nem sabiam a quem estavam adorando. E eles, por não saber quem eles estavam adorando, e assim é hoje, as pessoas, por não saberem quem estão adorando, pensando que estão adorando a Deus, na verdade eles estão crucificando ao Senhor Jesus Cristo novamente. Eu quero tomar, o Mombrana falando isso, antes de nós chegarmos aqui no ponto que eu desejo chegar, na mensagem de acusação, parágrafo 66, ele disse assim: agora, eu desejo tomar 4 palavras dessa leitura, para basear o que eu quero dizer. Ali, eles o crucificaram. E se você ler a mensagem, o profeta fala: ali, na cidade mais religiosa de todos os tempos, eles, as pessoas mais religiosas, ou a pessoa mais querida e mais santa que já existiu, o próprio Senhor Jesus Cristo, crucificaram a morte mais cruel que se poderia ter naquele tempo. Eles crucificaram ao Senhor Jesus Cristo. Ali, eles o crucificaram. 4 palavras. Agora, o meu tema é chamado: eu estou trazendo uma acusação às igrejas. Eu estou trazendo uma acusação às igrejas denominacionais deste dia, e também muitos dos independentes. Mas nós não somos uma denominação. Muitos dos independentes. Estou citando o que o profeta falou. Por estarem crucificando a Jesus Cristo novamente neste dia, acusando-os esta manhã é chamada a acusação. Pense nisto. Suas lancetadas mais fortes vêm do púlpito. Aí é onde seu novo Calvário está. Eles o crucificaram. A palavra no púlpito, isto é certo. Como eles o fazem? Por suas formas de piedade. Exatamente isso. Coroado da audiência por escarnecedores. Ele tem uma nova coroa de espinho. Escarnecedores, traspassados do púlpito, coroado por escarnecedores. É ele crucificado outra vez? Novamente. Ferido por credo feito pelos homens. Mestre de denominações contra sua palavra. Eles o ferem e em vergonha o condenam. Jesus disse: eles em vão me adoram. Em vão. Não adianta nada. Quem eles adoram? Eles adoram o mesmo Deus. Eles estavam adorando aquele mesmo Deus em sua primeira crucificação. E era uma adoração vã. E é a mesma coisa hoje. E ele disse assim, confirmando desde a audiência os escarnecedores: ele tem adquirido uma nova coroa de espinho.
escarnecedores traspassados do púlpito, coroado pelos escarnecedores. É ele crucificado novamente, despido pelos credos. Toma essa palavra aqui. Nós vamos entrar nessa palavra aqui. Despido pelos credos feitos pelos homens. Mestres denominacionais contra a palavra, eles a desnudam. Em desonra, a condenam. Eles a desnudam. Despido, né? Eles, assim como foi ali na crucificação, eles desnudam a palavra. O que é desnudar? Desnudar a palavra. Eles tiram a vestimenta da palavra. Eu quero que você observe que da maneira que tudo começou, e o profeta disse que tudo termina como começou, porque no princípio, se nós formos lá em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, vamos ver se nós conectamos isso aqui. Gênesis capítulo 3, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O que é que nós temos aqui no princípio? Uma mulher que tirou a sua roupa. Mulher na Bíblia fala de igreja. Então nós temos no princípio da Bíblia uma mulher que tira a roupa, tira suas vestimentas. E depois nós vamos ver aqui quais vestimentas eram essas que essa mulher tirou. Tirou também do seu marido. Uma mulher que tira sua roupa no começo da Bíblia, isso traz uma condenação. Isso foi uma reprovação da palavra, né? E o pecado entrou. Aí nós vemos no meio da Bíblia uma crucificação. Quando eles colocaram a palavra, levantaram a palavra e eles desnudaram a palavra, porque Cristo é a palavra. E eles vão ali e eles despiram a palavra. Tal como Eva fez lá no princípio, eles despiram, eles tiraram, desnudaram a palavra. E quando eles desnudaram a palavra não tem valor para eles. A palavra não tinha valor para Eva mais, porque Eva tinha se despido da palavra. Agora a palavra não tinha nenhum efeito para eles mais, porque eles se despiram dela, ou eles se despiram ela, porque Cristo é a palavra. Então nós temos uma igreja que tirou a roupa no princípio. Nós temos aqui, nos dias da crucificação, eles despiram a palavra, e nós entramos nas eras da igreja. Nós entendemos que, pela revelação que Deus nos deu através do profeta, nós entendemos que a primeira era da igreja, a era de Éfeso, né? A era de Éfeso foi uma era frouxa e relaxada. Então eles afrouxaram, eles tiraram também a roupa, né? E quando, à medida que foi entrando dentro das eras,
foi se despindo cada era mais, dentro de cada era foi ficando cada vez mais pior, porque nós temos o quadro das eras da igreja, o qual o profeta desenhou, e o dedo de Deus desceu e autenticou aquele desenho, né? Nós entendemos que na última era da igreja de Laodiceia, não era para ter nem aquela manchinha branca, porque a incredulidade era tamanha, o pecado é tamanho, né? A nudez era tamanho, porque eles vieram se desnudando de dentro das eras, e quando ela chega na era de Laodiceia, então ela já chega dessa forma aqui, ó, Apocalipse capítulo 3, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E olha como que ela chega na última era. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido de tudo, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Vê? A condição, como que foi se deteriorando ao longo das eras. Como que uma primeira igreja lá no princípio tirou a roupa, a segunda Eva tirou também a roupa, e ela vem mostrando a sua nudez, e vem se desnudando cada vez mais no decorrer de todas as eras, e quando chega na sétima era da igreja, ela está nessa condição, e Deus disse: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, segura essa palavra aí, roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. E o que nós temos hoje? Igrejas nuas, nos dois sentidos. Igrejas nuas, materialmente falando, vestimentas, e igrejas nuas, espiritualmente falando, porque ela veio se despindo ao longo das eras. Tiraram as roupas das mulheres, e aí, aonde eu disse lá atrás que as denominações pararam, o povo da mensagem parou, e aí tem um ditado que eles dizem que Deus nos enviou um profeta que restaurou o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, um profeta que colocou roupa nas mulheres. Sim, o profeta veio e mostrou que como as mulheres devem vestir, mas eles tiraram as roupas das mulheres novamente. Igrejas da mensagem nuas, não têm a vestimenta da palavra, e não estão tendo vestimentas também no natural. Igrejas nuas. Por isso que o profeta diz: estou acusando as denominações e também muitas das independentes. Vê? Tiraram as roupas. Mas nós damos graças a Deus, porque Satanás foi lá no jardim do Éden, fez com que uma Eva, a primeira igreja, a mulher, tirasse a sua roupa. Uma mulher que foi feita, Eva, que foi feita fora do tempo. Porque se você olhar lá no princípio, Eva foi feita depois do tempo. Porque a última criação que Deus fez, você vai olhar lá, que Deus criou foi o homem, já havia criado todas as coisas, e aí Deus, fora do tempo, Ele cria uma esposa para Adão. Aí Satanás vai lá no jardim do Éden, vai lá naquele casal, vai lá naquela mulher, e consegue seduzir ela, para que ela se desnudasse perante ele e perante ao seu esposo. Satanás desce, vem na segunda Eva, faz com que ela se desnuda também. Mas Deus, por isso que o profeta disse que a primeira Eva caiu, a segunda Eva caiu, mas que a terceira não cairá. Porque Deus desceu, Deus chegou em pleno Éden de Satanás, porque nós estamos vivendo hoje no Éden
O mundo está no Éden satânico, Deus nos tirou disso, graças a Deus, né? Porque a era de Laodiceia é o Éden satânico, e nós não estamos mais na era de Laodiceia, Deus nos tirou da era de Laodiceia. Então Deus vem no Éden de Satanás, Deus tira uma igreja, né? E essa igreja não vai se despir, porque pelo contrário, Deus pega essa igreja e Ele agora desce e Ele veste a sua igreja com a sua palavra, Ele adorna a sua igreja. Em pleno Éden satânico, Deus tira a sua igreja e Deus dá a ela uma vestimenta especial nessa hora. E ela não cai. Por isso que Apocalipse 19:7 disse: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Vê? Porque essa Eva não vai cair. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Ele disse, João disse: e eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aleluias. A palavra ataviar, ela é a mesma que adornar. E adornar é enfeitar, é embelezar, é colocar algo mais naquilo que já está pronto. Então Deus desceu, Deus ataviou, ele adornou a sua igreja. E Ele deu a ela uma vestimenta espiritual nessa hora, porque estamos voltando ao início, e lá no início foi uma esposa criada fora do tempo, como nós falamos. Agora Deus desce fora do tempo também, e Ele gera uma esposa pela sua palavra, porque nós fomos gerados pela palavra. E ela se torna também osso dos seus ossos, carne de sua carne, e ela chega a ser palavra de sua palavra. O que ela fala tem que acontecer nessa hora. Por isso que o Mombrana disse que ela é a voz final para a hora final. Na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, Mombrana disse que ele desceu e ele iluminou o nosso caminho com a revelação. Por isso que, como eu falei com vocês, segura essa palavra aqui, né, da roupa branca, porque quando falamos de roupa que Eva tirou, ali no princípio, Adão e Eva estavam vestidos e eles tinham uma vestimenta especial. E essa vestimenta especial era vou falar assim, mas vamos entrar nisso agora, vamos dizer que roupa branca. Era uma vestimenta espiritual. Agora, a roupa branca que Adão tinha e Eva não era roupa de pano. Nós sabemos que o profeta já nos ensinou que Eva foi a primeira costureira da terra, porque depois do pecado, quando eles pegaram ali folhas de figueira, então ela teve que fazer uma costura, e ela fez, ela modelou aquelas folhas para tampar a nudez. Mas a roupa que eles tinham antes do pecado não era outra coisa senão luz. Luz. Quando o irmão Brana foi na sexta dimensão, e ele viu ali aquelas pessoas, aqueles amados que haviam partido para o outro lado, e todos estavam vestidos de branco. Aquilo também não é roupa branca, é luz. É uma luz branca, é uma luz. Essa é a vestimenta que Adão e Eva tinham lá no princípio. Essa é a vestimenta que eles estão agora mesmo no paraíso. É uma luz. Por isso que a Bíblia diz que nós somos luz. E quando Deus olha para nós, quando Deus olha para os seus filhos, Ele não vê esse corpo de carne, Deus vê um facho de luz. Luz. Por isso que Isaías 60, ele chega a dizer para nós que levanta-te e resplandece,
porque a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A tua luz. Levanta-te e resplandece, porque a tua luz que outrora estava apagada, a tua luz que outrora estava esquecida, a glória do Senhor vai descendo, nascendo e faz resplandecer a tua luz. Porque eis que as trevas cobriam a terra, pessoas, eis que as trevas cobriam a terra, pessoa, e a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgindo a sua glória, e se verá sobre ti. E os gentios caminharão a tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. A tua luz, a tua luz. Então, a vestimenta que eles tinham é luz, era uma luz, um facho de luz. Por isso que eles olhavam um para o outro e eles viam luz. Quando nós perdemos esse olhar terrestre, esse olhar humanístico, nós vamos olhar uns para os outros e nós não vamos ver outra coisa senão facho de luz. Aleluia, facho de luz, luz, né? E essa revelação de luz, tudo isso é que o profeta tem nos mostrado. E deixa eu ver aqui. Isso. Vamos mais. A tua luz. E essa luz, ela veio desvanecendo ao longo das eras, como nós falamos, mas chegou o tempo agora, na última hora que nós estamos vivendo, em que essa luz chegou sobre nós, e essa luz está brilhando na terra mais uma vez, porque agora é a hora de nós alcançarmos tudo que os nossos irmãos das eras não puderam alcançar, porque a promessa é de que Malaquias viesse, profeta, né? E o sétimo anjo, que também é William Branham, o mensageiro, e que na mensagem do sétimo anjo, todos os cabos soltos seriam conectados novamente. Então, quando o mensageiro vem e ele conecta todos esses cabos soltos, isso não produz outra coisa senão luz. Nós somos filhos da luz, diz a palavra, né? Eu quero adiantar para chegar num assunto aqui, para nós encerrarmos, né? E tudo que os nossos irmãos não conseguiram durante as eras, né? Agora é tempo de nós conseguirmos, porque estamos no tempo de uma completa possessão de tudo, né? E por isso que durante as eras eles morreram, e agora nós somos um povo que não vamos morrer mais. Falamos isso porque cremos dessa forma. A Bíblia nos fala isso, o profeta nos ensina isso, que nós somos uma geração que não vai provar a morte, porque Deus tem que ter alguém vivo, né, para ser transformado no momento, no abrir e piscar de olhos. E nós estamos crendo, segundo a palavra, que é a nossa hora, que é o nosso tempo, porque não haverá outro tempo mais, não haverá outro profeta mais. Tudo está acontecendo agora mesmo. E Juízes capítulo 9, né? Toda a Bíblia, tudo que está acontecendo já estava mostrando na Bíblia antes para nós já temos uma sombra de tudo que está acontecendo hoje. E aqui em Juízes capítulo 9 nos fala de um personagem chamado Abimeleque, filho de Jerubaal. Jerubaal, se você voltar aí em Juízes capítulo 8, você vai ver que Jerubaal é Gideão. Gideão teve o nome mudado, ele passou a se chamar Jerubaal, quando ele entrou no templo ali, né, e ele destruiu todos os altares de Baal, né, e ele, então foram atrás dele, né, resumindo a história,
Então falaram que de hoje em diante não se chamará mais Gideão, mas seria chamado Jerubbaal. E Abimeleque era o filho de Jerubbaal, com uma concubina, filho de Gideão com uma concubina. E depois que Jerubbaal morreu, Abimeleque, a partir do verso 1 eu vou ler, Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de seus irmãos, dizendo, sua mãe dizendo, falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, que Jerubbaal teve 71 filhos, e nós vamos ver aqui que Gideão teve 71 filhos, e aí fora ele, está falando, né? Qual é melhor para vós? Que os 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Que ele queria ser o rei ali, né? De Siquém. Domine sobre vós, ou que um homem sobre vós domine. Lembrai-vos também que sou osso dos seus ossos, carne da vossa carne. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele, perante aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. Vê como que não foi dessa forma que Satanás entrou sutilmente, né? Somos todos iguais, desde a primeira era, desde o concílio, somos todos iguais, podemos andar juntos, temos o mesmo sangue, cremos no mesmo Deus, cremos na mesma palavra, porém não cremos na mesma palavra, porque nós cremos numa palavra revelada, né? Mas ele disse, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos, que o seguiram, e veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Então ele vai ali, e ele aluga alguns outros companheiros, ele volta na casa do seu pai, e ele mata os seus irmãos. A Bíblia fala que ele matou 70 homens, mas na verdade ele matou 69, porque o filho mais novo, que era Jotão, ele se escondeu e ele se escapou da matança. Veja, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque tinha se escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e a toda a casa de Milo, e foram e constituíram a Abimeleque rei, junto ao carvalho, ao altar que está perto de Siquém. Tudo que ele queria era ser o rei de Siquém, era governar sobre aquele povo. Então ele vai ali e mata ele não matou os 70 irmãos, ele matou os 69, mas a Bíblia fala dos 70 irmãos dele, porque ele estava tipificando ali as 7 eras da igreja. Porque durante o período das 7 eras da igreja, Satanás veio operando e ele veio matando todos os nossos irmãos. E ele matou todos sobre uma pedra, porque todos os nossos irmãos morreram sobre a revelação, ou debaixo da revelação de Jesus Cristo. Debaixo da revelação que eles tinham para aquele tempo. Aquilo que lhes foi permitido saber, aquilo que lhes foi permitido ser revelado para aquele tempo, e eles morreram debaixo ou sobre a revelação. Então Abimeleque vem e ele mata os seus irmãos, né? E ele se torna rei de Siquém. Porém, Jotão, que é o filho mais novo, escapa, e Jotão significa Jesus é perfeito, né? E aí Abimeleque vai crescendo durante as eras, durante o tempo, e ele chega num estágio aqui,
aqui a partir do verso 50, nós vamos continuar a leitura, para ganhar tempo, quando nós encerrarmos. Então Abimeleque foi a Tebes, e a sitiou e a tomou. Tebes era uma cidadezinha, e Tebes significa resplendor, luz, resplendor. Ele vai até essa cidade, porque ele quer tomar essa cidade. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte. Olha aonde nós estamos. Então Abimeleque foi a Tebes, resplendor, uma luz de resplendor, e ele quer tomar essa cidade, mas no meio dessa cidade há uma torre forte. E de todos os homens e mulheres, e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela. Na torre forte. Cristo é a nossa torre forte, é o nosso lugar de refúgio, né? E fecharam após si as portas e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para incendiar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de um mó, era uma pedra, sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. A mulher na Bíblia fala de igreja. Depois que o pecado entrou, Abimeleque veio operando durante as 7 eras da igreja, mas quando ele chega na 7ª era da igreja, a última era da igreja, o povo, o filho mais novo, né, a nova geração, não uma nova geração de idade, a nova geração gerados pela palavra, tipo de Jotão, né, filho mais novo de Gideão, ele consegue sair, Deus tira ele, através do Espírito Santo, Deus tira ele de Siquém, Deus tira ele de Laodiceia, leva numa cidade no nível mais alto, e aí o inimigo persegue ele, porque queria matar também todos daquela cidade. Porém, agora tem uma mulher que tem uma revelação da palavra. E aí essa mulher, com a revelação da palavra, ela está numa torre, no lugar mais alto, e ela pega um mó, uma pedra, que também fala de revelação, e ela simplesmente joga, e ela esmaga o crânio de Abimeleque. Abimeleque é Satanás. Abimeleque está representado aqui como Satanás, como o diabo. Mas uma mulher com uma pedra da hora, com a revelação da hora, ela esmaga o crânio de Satanás. E por que ela esmaga o crânio de Satanás? E a Bíblia foi bem enfática em colocar isso aqui, porque quando ela esmaga o crânio de Satanás, fala da mente, fala de pensamentos, ela está aniquilando todos os pensamentos que Satanás tem contra ela. Todo o mal que ele pensa contra ela, ela já o destruiu. Todo o mal que ele está maquinando contra a esposa de Jesus Cristo, ela já lançou uma pedra sobre ele, ela já esmagou os seus pensamentos, ela já esmagou o seu crânio. Por isso agora ela é uma esposa revelada, ela é uma esposa que tem a revelação da palavra, ela tem a fé que agrada a Deus, ela tem uma revelação que agrada a Deus, e a sua revelação, a revelação da esposa, ela está conectada com a palavra. Ela está conectada com a mensagem da hora, e a mensagem da hora é tudo que o profeta deixou para nós, tudo que o mensageiro nos ensinou. Ela conecta através da revelação, palavra por palavra, mensagem após mensagem. E isso tem colocado ela no pavilhão certo, no lugar certo e na hora certa, para obter a revelação da hora, para esmagar o inimigo, para massacrar o inimigo, esmagar o crânio de Satanás. Vê? Então, eu tenho mais uma escritura aqui, mas nosso tempo está chegando ao fim, né? Nós não vamos ler agora, e que Deus possa nos abençoar. Nós vamos encerrar por aqui,
E no próximo programa falaremos um pouco mais, assim o Senhor nos permitindo, mas é um pequeno pensamento para hoje. Qual é a revelação, qual é a fé que agrada a Deus? Que tipo de fé que agrada a Deus, né? Visto que existe muitas, entre aspas, né, muita fé, mas existe uma só fé que agrada a Deus, e essa é a fé, essa é a revelação da palavra, a palavra revelada da hora. Vê? Que Deus possa te dar graça, que Deus possa continuar nos ajudando, e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe ricamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, viu?